18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. São 6 horas e 2 minutos. E os destaques do dia. Em destaque pra você a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Paulo Castro. Não, Karime, o Paulo tá aí. A luxuosa participação do nosso editor-chefe Paulo Castro. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite especial pra você aí do Instagram, também no YouTube. Boa noite, gente. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. O presidente Bolsonaro finalmente faz discurso depois da derrota no segundo turno. Apesar do discurso dúbio, o Superior Tribunal Federal afirma que durante a fala, Bolsonaro reconheceu o resultado das eleições. A média diária de casos de Covid-19 no Amazonas aumentou 335% nos últimos 14 dias. Com isso, o estado voltou à fase amarela da pandemia. Justiça mantém decisão que desobriga o Estado a pagar pensão alimentícia para os dependentes de presos que morreram no massacre do Compage em 2017. Agora 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Começamos juntos mais uma edição do programa 18 horas, os destaques dessa terça-feira, dia 1º de novembro. Começando mais um mês, hein, Karime? Novembro, chegando no fim do ano, olha só. Tá chegando o Natal. Já estamos fechando. 1º de novembro de 2022, mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, finalmente o presidente Jair Bolsonaro falou desde o início da noite de domingo, quando foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,90% dos votos. Bolsonaro estava calado, sem reconhecer a vitória do adversário. Pois é, Carlão, e o silêncio do presidente gerou muitas especulações, teorias, bastidores e inflamou os correligionários. Grupos bolsonaristas passaram a bloquear o tráfego nas rodovias em vários estados, na tentativa de criar aí um movimento de resistência contra o resultado das urnas. E nesse meio tempo, Karime Leão, Bolsonaro se isolou e passou a receber apenas poucos aliados. Entre eles, o presidente do seu partido, que é o PL, o Valdemar da Costa Neto. E depois dessa conversa, que aconteceu ontem à noite, Bolsonaro decidiu falar na tarde de hoje. Exatamente, Carlão, e foi grande a expectativa. Jornalistas de todos os meios, veículos de comunicação credenciados no Palácio do Planalto foram convidados para acompanhar o pronunciamento de Bolsonaro, que aconteceu só às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Bolsonaro estava acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do filho deputados Eduardo Bolsonaro e assessores. Bom, o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, acompanhou toda essa movimentação, acompanhou todo esse discurso, né? Tem os detalhes pra gente. Muito boa noite, Cadu. Então, finalmente, Bolsonaro falou, mas será que convenceu, Cadu? Porque ele não pronunciou ali o que todos esperavam, que era assumir a derrota. Cadu, conta pra gente mais detalhes sobre o assunto. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime não convenceu, né? Porque foi um pronunciamento curto e dúbio, né? De fato, ele não falou nada sobre a derrota nas urnas e deixou isso a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que falou logo após o presidente da República. Nesse pronunciamento, Karime, Bolsonaro fez apenas 3 coisas. Primeiro, ele agradeceu os 58 milhões de eleitores pelo apoio, pelo voto. Segundo, ele falou dos protestos que estão parando as estradas no Brasil, mas de uma maneira muito rasa, dúbia, como eu falei, né? E então, nesses dois pontos, a gente vai ouvir um trecho do discurso, o qual ele cita esses 2 pontos. Vamos ouvir. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas,
Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. 18 horas. A gente acompanhou um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro depois da derrota nas urnas deste domingo. Cadu. Não foi um pedido, né? Ele fez pedido algum para as pessoas deixarem os bloqueios, né? Ele fez um conselho, ele falou, pediu que para que os movimentos populares não sigam o exemplo dos movimentos da esquerda. Ele fez aquela mistureba e acabou não dizendo nada, né, Karim? Para você ver que ele não pediu diretamente que os apoiadores desbloqueassem as vias. E a gente sabe que os protestos são legítimos, importante ressaltar isso, mas os bloqueios nas estradas já estão prejudicando a população. São diversas entidades do setor produtivo estão alertando para o fim dos estoques e paralisação da produção de gêneros alimentícios, que inclusive há o temor de que esse movimento possa ser o pior em relação à paralisação de 2018, que resultou em perdas bilionárias para o mercado. Então é importante tomar uma decisão, teria sido importante que o presidente Bolsonaro tivesse tomado uma iniciativa, tido uma fala mais contundente, até para direcionar as autoridades e também os seus apoiadores, o que não aconteceu. E ainda dissecando a fala do presidente Bolsonaro, ele aqueceu aí esse é o terceiro ponto, né, que eu falei, ele aqueceu o coração dos apoiadores, dizendo que a direita segue mais forte do que nunca. Então vamos ouvir esse trecho. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. 18 horas. A gente acompanhou o finzinho, né, do trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, hoje à tarde lá em Brasília, que foi o primeiro discurso do presidente depois das derrotas nas urnas. E um discurso dúbio, né, Cadu? Ele não assumiu a derrota, não pediu que os bloqueios parassem, pelo contrário, reafirmou que é o líder dessa maioria dessas pessoas que pensam como ele, né, Cadu? Isso mesmo, Karim. E ele manteve o palanque, né? O Bolsonaro manteve o palanque e esqueceu das suas prioridades como presidente da República. O Brasil está precisando dele nesse momento para dar um posicionamento, para direcionar os seus apoiadores, porque estão fazendo manifestações, protestos contra o resultado das eleições. É responsabilidade dele tomar uma iniciativa, o que não aconteceu até agora e nem vai acontecer provavelmente, né? E agora sobre essa questão do bolsonarismo, a direita segue firme e forte, realmente ele está certo. Karim, Bolsonaro formou uma base importante de governadores nos estados, né, com destaque aí os estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e alguns estados do norte do Brasil, como Roraima, Acre, regiões aí do agronegócio, né, segue então, o bolsonarismo segue nessa unidade, né, com um grupo forte, mas vamos aguardar porque pode haver revoada para o grupo de Lula. Então vamos aguardar aí a partir de janeiro de 2023, se o grupo bolsonarista vai permanecer o mesmo. Agora, só para atualizar... tem também a base bolsonarista. Sim, só para atualizar a questão das rodovias, né, que você falou que seguem, que a Polícia Rodoviária Federal, ela requisitou o apoio da Força Nacional de Segurança e aeronaves da Polícia Federal para garantir a liberação de estradas. Até o momento, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, há o bloqueio de 227 rodovias federais, ou seja, está acontecendo alguma coisa, mas seria tudo muito rápido se nesse discurso ele desmobilizasse pelo menos essa ação, né, Cadu? Primeiro, se ele dissesse para todos os policiais rodoviários federais, cumpram a ordem judicial.
desbloqueiem as estradas, porque a Polícia Rodoviária Federal está dividida, tem policial trabalhando em favor dos manifestantes. E segundo ponto, dizer aos apoiadores, desbloqueiem as estradas porque o Brasil não pode parar, a gente não pode fazer o que o PT fez. Então seria um discurso muito bom, muito mais alinhado nesse sentido, né? Mas não aconteceu, foi um discurso atrapalhado, a manutenção de seu palanque. Bolsonaro estava, me pareceu, bastante perturbado nesse discurso, né? Agora, só voltando, repondo aqui a minha colocação com relação à questão da base bolsonarista, eu ia me referir à Câmara e ao Senado, né? Nessas duas casas legislativas, a direita conservadora vai ser maioria a partir do ano que vem. Então, como o próprio Bolsonaro disse, a direita vai seguir firme e forte. Então, deve formar, inclusive, novas lideranças a partir dos próximos anos aí. Provavelmente, Tarcísio Freitas, né? O atual governo de São Paulo, eleito aí, ele pode ser uma importante liderança do bolsonarismo nos próximos anos, e também o governador eleito de Santa Catarina, o Ratinho Júnior, que fez um bom governo, muito bem avaliado, foi amplamente bem votado naquele estado, é jovem, tem uma boa retórica, uma boa narrativa, ele pode se protagonizar com uma forte liderança a partir de 2020, lá até 2023. Então vamos aguardar, porque o bolsonarismo está se reorganizando nesse momento, com a saída de Bolsonaro. Sem dúvida. Carlão. Agora vamos à análise do nosso editor-chefe, Paulo Castro, que participa hoje com a gente também, analisando todo esse novo cenário político aqui do país, não é, Paulo Castro? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, Cadu, ouvinte da Mix. Boa noite, meu amigo. Na minha opinião, o discurso do presidente Bolsonaro foi muito claro, ele mediu as palavras, ele quer a base dele, os bolsonaristas, de certa forma, mobilizados para dar sustentação para ele nesses 2 meses de governo. Ele não admitiu em nenhum momento a derrota. Com exceção de, antes dele começar o discurso, ele numa conversa com o Ciro Nogueira disse: vocês vão ter saudades da gente. Né? Foi um momento que ele disse que ele está saindo do governo. Foi um momento que ele realmente disse que está saindo. Mas ali não era o discurso oficial dele ainda. Exato. Né? Então, o Bolsonaro deixou um recado claro para a base bolsonarista dele. Qual é essa base? Eu quero o povo na rua, de forma ordeira, né? Para quê? Para contestar o resultado das urnas. Para mim, esse recado ficou muito claro, Cadu. Para mim você também. O que falam que é o Capitólio do Trump, né? Foi o Bolsonaro nas ruas, nesse movimento. Isso, cara. E pode ter sido claro para você, Paulo, mas eu acho que não está sendo claro para os manifestantes. A gente está acompanhando agora nos telejornais aí que as manifestações aumentaram. Nesse momento, as manifestações no estado de São Paulo aumentaram assustadoramente, e agora a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão perdendo o controle dessas manifestações. Mas exatamente. Inclusive estão bloqueando novamente o acesso de nos grupos do WhatsApp, o pessoal está eufórico. Exato. Com o discurso do Bolsonaro. Exato. Ele deu a senha para que as pessoas passem aí nas ruas a partir de amanhã para protestar contra o resultado da eleição. Por isso que Até mesmo, só uma questão aqui, já está organizada uma manifestação para amanhã, aqui em Manaus, em frente ao CMA, né, para justamente atender esse pedido do Bolsonaro, das pessoas irem para a rua para questionar o resultado da eleição. Amanhã. Só falando desculpa, Paulo, desses protestos, aí eu lembrei da situação, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos. Como é que está essa situação nos aeroportos de um modo em geral, Cadu? Porque as pessoas não conseguem chegar, né, Cadu? Como é que estão os aeroportos? Exatamente. É só lá em Guarulhos? No início da manhã foram 4 voos cancelados. Um deles internacional, que iria para a Espanha, se não me engano. Agora, todo o sistema foi afetado, né? Aliás, parcialmente o sistema aéreo foi afetado. Havia uma espécie de reorganização. Os manifestantes foram retirados à força do acesso ao aeroporto de Guarulhos no fim da manhã de hoje. Mas após o discurso do presidente, aumentaram aí as expectativas e o povo estava indo para a rua. Saiu agora há pouco. Então a tensão continua. Voltando a bloquear a entrada de acesso
ao aeroporto de Guarulhos, o que pode piorar a situação. A situação está esse é o termômetro agora de Guarulhos. A gente pode prever que nesse feriado, quem está querendo viajar vai ficar pior, sofrer algum prejuízo. Não só o estado de São Paulo, mas as conexões todas. Para tudo. O estado do Amazonas. Parou São Paulo para o Brasil. E a gente tem informação de pessoas passando sufoco, passando necessidades nas rodovias, nos ônibus parados, pessoas doentes, pessoas indo para hospitais. Há também o risco de desabastecimento de combustível, de uma série de itens necessários, porque o país vive e gira sob rodas nas rodovias, né, Cadu? Então parou isso, parou o país. Exatamente, a Confederação Nacional da Indústria já se manifestou, repudiando essa manifestação, inclusive alertando para o desabastecimento nas indústrias. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também já se pronunciou, como eu disse, temendo aí que essa manifestação seja pior em relação a 2018, gerando prejuízos ao comércio e com relação a abastecimento dos armazéns, porque o comércio agora trabalha com pequenos fornecimentos, pequenas entregas. Isso pode prejudicar o comércio como um todo. Ou seja, se a situação não tomar o controle nas próximas horas, o comércio e a indústria e a agricultura, né, o agronegócio, serão duramente prejudicados. E quem vai se prejudicar? Somos todos nós. Na ponta que aí teremos o aumento do preço da gasolina. Na ponta é o cidadão que sempre paga. Agora, Cadu, apesar desse discurso dúbio, né, o Superior Tribunal Federal, ele afirma que reconheceu na fala de Bolsonaro que Bolsonaro reconheceu o resultado das urnas. Logo depois ele foi a uma reunião com os ministros. A gente tem alguma notícia disso, que parece que ele só se pronunciou em coletiva por uma recomendação dos ministros, que só conversaria com ele depois que ele fizesse essa coletiva. E aí, que depois da coletiva, depois, né, desse discurso rápido e dúbio, ele seguiu para esta reunião com os ministros. Agora parece que ele está negociando algum tipo de situação de vantagem para ele. Cadu, o que a gente sabe sobre isso? Karime, com relação a essa questão de vantagem, é uma informação que estamos apurando, viu? Mas eu vou tentar rebobinar aqui para passar a informação completinha para a gente. Eu falei no início que essa parte aí de falar de aceitar o resultado das urnas ficou a cargo de Ciro Nogueira, que logo após a fala de Bolsonaro, ele assumiu o microfone e fez uma fala rápida. Né? Ele foi escolhido, afinal, para essa missão. Bolsonaro não faria isso, então deixou para o Ciro Nogueira. Então eu separei um trecho da fala de Ciro Nogueira. Vamos ouvir rapidamente. Boa. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. 18 horas. A gente acompanhou agora a curta fala do ministro-chefe da Casa Civil do governo, Ciro Nogueira, que foi ele, né, Cadu, quem no fim reconheceu que teria uma equipe de transição de governo, que é claro que se vai ter a transição, um vai sair para o outro entrar, não é, Cadu? Exatamente. Esse processo da parte do PT vai ser coordenado, como ele falou aí, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Então, por que? Aí eu entro na questão de Geraldo Alckmin, Carlão, Karime e Paulo Castro. Por que ele foi escolhido para essa missão? Por causa do perfil conciliador que ele sempre teve. A Alckmin é de centro-direita, tem um alinhamento forte com o mercado, tem uma influência no setor do agronegócio, tem afeição, inclusive, com os ministros palacianos, ele conversa, ele dialoga com os ministros palacianos, então é importante que ele esteja ali para ajudar nesse processo de transição que seja pacífica, que não dá abrimento. Então é importante ressaltar outro ponto que de bastidor aí, cara, que essa decisão de colocar o Geraldo Alckmin nessa função de coordenador da transição foi uma escolha do próprio Lula, a revelia de alguns diretores do PT. Lula decidiu dar essa confiança ao ex-adversário
líder político dele, que ex-PSDB aí, para agradar os partidos de centro e também delegar a ele, dar a ele um tom de confiança, uma confiança a mais nessa tarefa que é o primeiro passo de tudo, que é a transição. E depois, como você disse, depois do pronunciamento de Ciro Gomes, Bolsonaro foi lá no STF, atravessou a rua e foi lá no STF. Então, o resultado dessa reunião foi uma nota que foi divulgada agora há pouco pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro reconheceu o resultado final das eleições ao autorizar o início dos trabalhos da transição do governo. Ou seja, ele não disse, mas acabou dizendo lá para o pessoal da STF. Ele preferiu falar reservadamente que aceitou o resultado das urnas aos ministros do STF. Como você disse, ele tentou fazer o contrário, né? Ele chamou os ministros para conversar e depois fazer um pronunciamento público. Só que os ministros disseram, não. Você primeiro fala publicamente e depois conversa conosco. Cadu, olha então, só. Foi esse o procedimento, mais ou menos. O Geraldo Alckmin, ele vai comandar, não é isso? Essa equipe de transição. Agora, você tem mais algum nome que compõe essa equipe de transição junto com o Geraldo Alckmin nessa importante missão? Eu tenho outro nome que era o senador Piauí. Eu esqueci o nome dele, você me pegou agora. Sim. Faz com o Mercadante. Mercadante também vai atuar. O Mercadante vai atuar ao lado do Alckmin. Ele foi citado como ele foi cogitado ontem. Mas Paulo. ainda não foi definido. E estava entre ele e Geraldo Alckmin, até falamos... Não, os dois vão atuar em conjunto. Isso eu ouvi hoje a presidente do PT falar, confirmar o nome dos dois. Entendi. Beleza. Agora, eu esqueci, eu vou já falar o nome para vocês desse senador do estado do Piauí. Cadu, dica, Paulo. Já teve repercussão do discurso... Wellington Dias, eu estava aqui pesquisando. Wellington Dias, senador do estado do Piauí, eleito, ele era daquele ele é Fórum do PT. dos Governadores. Exatamente, ele vai ficar na parte de orçamento, viu? Só reforçando, desculpa, Paulo, te interromper, mas ele vai ficar na parte orçamentária do processo de transição. Era isso que eu ia passar para você. Perdão, Paulo, continue. O que eu estava dizendo é que o mercado financeiro já reagiu ao discurso do Bolsonaro. Apesar do discurso ter sido já no finalzinho do fechamento ali dos negócios, o dólar manteve queda de 1%, né, e a Bolsa teve alta de 0,77%. Essa foi a reação do mercado financeiro agora já no final da tarde, depois do discurso do presidente Bolsonaro. Vamos ver como vai ser a reação depois do feriado, né? Que amanhã é feriado, vamos ver tem mercado. O que vai acontecer também amanhã nas ruas, né? Também como repercussão do discurso de Bolsonaro, para ver na quarta-feira como é que isso tudo fica, né, Cadu? Na quinta, Agora, Karime, tem uma outra informação de bastidor que eu acho que bate com o que você falou com a questão de acordos. Olha, tem uma informação aí de que o presidente Bolsonaro não pretende passar a faixa para o presidente eleito Lula, não, viu? Essa tarefa deve ficar com o vice-presidente Hamilton Mourão. Nunca aconteceu na história do país. Pelo que eu lembro, desde a redemocratização, isso nunca aconteceu. A informação diz o quê? Que o Bolsonaro pretende viajar no fim do ano apenas para não passar a faixa para o Lula. E essa função vai ficar para o vice-presidente Hamilton Mourão, que já mandou mensagem para o Geraldo Alckmin, parabenizando pela vitória, ou seja, ele está mais alinhado, já se aliou ao Lula. Então, provavelmente, essa informação de bastidor, valiosa, inclusive, que pode repercutir lá na frente, que Bolsonaro não irá passar a faixa ao presidente eleito Lula. Karime. Só mais um detalhe, acabou de acontecer uma reunião dos ministros do STF com o presidente Bolsonaro, né? Os ministros saíram da reunião sem comentar nada com a imprensa, né? Ninguém sabe o que foi comentado, o que foi discutido nessa reunião. Você tem algum detalhe aí, Cadu? Foi o que você falou, né, Cadu? Exatamente. Na verdade, uma relação está ocorrendo uma relação muito tensa entre a STF e o presidente da República, né? Eles esperaram também que o presidente pudesse se manifestar mais de 24 horas, 36 horas em silêncio. Eles aguardavam o pronunciamento do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro fez uma jogada, como eu disse. Tentou primeiro conversar com os ministros da STF, falar alguma coisa, estabelecer algum tipo de acordo por fora, só que os ministros cortaram pela curica. Foram lá e disseram, olha, aqui não,
fale primeiro com a nação brasileira, depois converse conosco, que a gente vai ver o que fazer. Então o próprio STF fez esse trabalho de emitir uma nota dizendo que Bolsonaro aceitou o resultado das eleições. Olha, o STF, um outro poder da República, falou em nome de teve que interpretar a fala do Bolsonaro. Teve que interpretar o discurso dúbio do presidente. Exatamente. Ficamos assim, né, Cadu? Então, muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Tem mais alguma informação a respeito das estradas ou é o que a gente falou agora mesmo? Reforçando aí, né, o que você disse, aqueles números, né? Até a coletiva de imprensa que aconteceu no fim da manhã de hoje, no início da tarde, aí falaram bastante, os policiais rodoviários federais fizeram uma coletiva com a imprensa lá no estado de São Paulo. Eles disseram que foram 267 pontos de manifestação em rodovias federais e estaduais, 42 pontos sem obstrução de trânsito, 136 interdições parciais e 89 pontos de bloqueio total, ou seja, não passa veículo nem para ir nem para voltar. Então a PRF ela teve que responder, inclusive, às acusações de omissão. O Ministério Público Federal entrou com uma ação agora à tarde junto ao Tribunal de Contas da União para investigar a conduta da Polícia Rodoviária Federal por prática de omissão, que teria sido aparelhada a acusação de que a Polícia Rodoviária Federal teria trabalhado a serviço do presidente Bolsonaro. De fato, né, a PRF vem agindo de forma duvidosa, criminosa e a serviço aí do presidente da República. Na verdade, Bolsonaro conseguiu fazer o que ele não conseguiu fazer completamente na Polícia Federal, que foi aparelhar 100% da Polícia Rodoviária Federal. Então, fica essa atitude, essa postura da PRF para a história do nosso país. Volto com vocês, pessoal. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço, Karime. Um abraço, Carlão. Um abraço, Paulo Castro. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Abraço, Cadu. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Falando em bloqueios de rodovias federais, esses bloqueios também atingiram aqui o nosso estado do Amazonas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há pelo menos 2 pontos de rodovias importantes que passam pelo estado estão sendo bloqueadas pelos manifestantes pró-Bolsonaro, hein, Karime? Pois é, Carlão, e um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal aqui do Amazonas, amanhã de hoje, indica que havia 2 pontos de bloqueio na BR-230. Na rodovia federal, as interdições se concentram no quilômetro 430, dentro do território de Manicoré, e no quilômetro 642, em Humaitá. E o repórter Hector Silva acompanha as manifestações na estrada e traz os detalhes pra gente agora nessa reportagem. Passados 48 horas desde o resultado das eleições presidenciais e 24 horas desde o início dos bloqueios de rodovias no Brasil, ainda há bloqueios de rodovias e manifestações pacíficas em várias partes do país. 2 pontos de uma rodovia federal que passa pelo território amazonense ainda estão interditados nesta terça-feira, dia 1º, por manifestantes pró-Bolsonaro, que protestam contra o resultado que consagrou nas urnas as eleições de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Por meio de nota divulgada na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária no Amazonas informou que há 2 pontos de bloqueio da BR-230 por parte dos manifestantes. Esse bloqueio acontece ao menos até às 16 horas, horário local, momento em que esta matéria foi fechada. As interdições se concentram no quilômetro 430, dentro de Manicoré, e no quilômetro 642, em Humaitá. A BR-230, que também é conhecida como Transamazônica, se liga à BR-319, além de fazer a ligação terrestre entre o Amazonas e o Pará. Ainda segundo a Polícia Rodoviária no Amazonas, a BR-174, que estava sendo bloqueada por manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e contrários à eleição de Lula, já foi liberada nesta terça-feira. Porém, a estrada que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, permanece com um grupo de pessoas na altura do quilômetro 884, antigo quilômetro 0. Um dos líderes desse movimento no Amazonas, Josué Rodrigues, também conhecido no meio político como Josué dos Caminhoneiros, falou com a imprensa hoje.
Deixando bem claro aqui que a gente não está aqui brigando pelo partido, pelo homem, pelo presidente. Nós estamos brigando aqui pela nossa democracia e pelo nosso país, tá? Que nós não aceitamos comunismo no nosso país. Nunca a gente vai aceitar ter uma Suprema Corte corrompida, entendeu? Então, aqui, deixando bem claro para a população, que vocês entendam, nós não estamos aqui brigando por um presidente, entendeu? Nós estamos brigando pelo nosso país, que não se torne uma Venezuela. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou na noite de segunda-feira que forças policiais tomem todas as medidas necessárias para desobstruir rodovias bloqueadas por protestos. Moraes também intimou diversas autoridades a tomarem providências, principalmente o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, sob pena de ser multado em R$100 mil por hora em caráter pessoal, de ser afastado de suas funções e até de ser preso em flagrante por crime de desobediência. Hoje, após a fala de Bolsonaro, primeira após a derrota nas eleições, fontes que pediram sigilo informaram que caminhoneiros não levaram em consideração a fala do presidente sobre a manutenção da ordem pública. De acordo com a fonte, os caminhoneiros, principal categoria que se manifesta desde o domingo, estão trocando mensagens via aplicativos, pedindo para que todos mantenham as manifestações. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 32 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E nós vamos continuar falando de polícia. Os candidatos eleitos este ano têm até o dia 19 de dezembro para serem diplomados. Olha aí. Exato. E aqui no Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral ainda não informou a data da diplomação do governador reeleito, Wilson Lima, e dos deputados federais, estaduais e o senador. A repórter Odinê Araújo tem mais detalhes. De acordo com a legislação eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o responsável pela entrega dos diplomas do presidente e do vice-presidente da República eleitos no domingo passado, dia 30. A data da cerimônia de diplomação no TSE ainda será definida. Já os senadores, deputados federais e deputados estaduais são diplomados pelos tribunais regionais eleitorais. O 18 horas tentou saber com o TRE Amazonas quando será a data da diplomação dos eleitos no pleito desse ano, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. A única coisa que se sabe é que as cerimônias de entrega dos diplomas aos eleitos em 2022 têm que acontecer até a data limite de 19 de dezembro. A diplomação marca o encerramento do processo eleitoral. A cerimônia consiste da entrega dos diplomas assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e dos respectivos TREs ou junta eleitoral. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos aptos a tomarem posse. Sem esse documento, eles não podem assumir o cargo. Também serão diplomados os suplentes. Não será diplomado o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que o recurso esteja pendente de julgamento. Odinê Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, a média diária de casos de Covid-19 no Amazonas aumentou 335% nos últimos 14 dias. E com esse cenário, o estado voltou para a fase amarela da pandemia. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6 horas e 35 minutos. Nós vamos conferir agora o tempo, em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira, feriadão, dia 2, dia de finados. Tempo e temperatura para o finados com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã o dia deve ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 100%. Olha só, em Manaus, 20 bairros vão ter o fornecimento de energia comprometido durante esta semana até sexta-feira. Segundo a concessionária Amazonas Energia, a interrupção acontece para serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição, Karime. E os serviços, como você disse, seguem até sexta-feira durante algumas horas do dia. Amanhã, a suspensão do fornecimento de energia acontece nos bairros São José, Santo Antônio, Alvorada, Lago Azul, Jorge Teixeira e Distrito Industrial 2. Olha
só, na quinta-feira, dia 3, fica sem luz a zona rural, além dos bairros Santo Agostinho, Flores, Coroado, Cachoeirinha, Parque 10 e Cidade Nova. Já na sexta-feira ficam sem luz a Ponta Negra, Petrópolis, Alvorada, Nova Esperança, Redenção e na BR-174. Bom, e para tirar dúvidas sobre o horário da interrupção de luz e conferir exatamente o seu bairro, o consumidor pode acessar o site amazonasenergia.tudojunto.com. 18 horas. Olha só, a média diária de casos de Covid-19 no Amazonas aumentou 335%, em 335% nos últimos 14 dias e atingiu o topo na última sexta-feira com 278 novos casos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Pois é, Carlão, em Manaus registrou o maior número de infectados nesse período. As autoridades de saúde atribuem esse aumento à subvariante BA5, derivada da variante Ômicron. Além do coronavírus, o estado vive também uma alta no número de casos de síndrome respiratórias. E com esse novo cenário, o Amazonas saiu da fase verde e voltou para a fase amarela da pandemia. Olha só, ainda assim as autoridades de saúde reforçam a importância dos imunizantes e suas doses de reforço. Ao longo dessa semana, Manaus conta com 83 pontos de vacinação contra a Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nos últimos 14 dias, foram mais de 2.000 casos de Covid-19 no Amazonas. A média diária de casos de Covid aqui no estado aumentou em 335% e atingiu o topo no último dia 28 de outubro, na sexta-feira, com 278 novos casos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do estado. O órgão atribui o aumento à subvariante BA5, derivada da Ômicron. Nos últimos 14 dias, na média diária de casos de Covid-19 aqui no estado, os novos casos saíram de 31 para 135 casos. No mesmo período, foi observado também um aumento de 329%, de 28 para 120 casos, no número médio diário de casos registrados em Manaus. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, destaca que além da subvariante da Ômicron responsável por esse aumento expressivo no número de novos casos aqui no estado, estamos no início do inverno amazônico, o que coincide com o aumento das síndromes gripais. Estamos entrando no nosso inverno amazônico e já identificamos um aumento no número de casos de síndrome respiratórias, incluindo a Covid-19. E, consequentemente, com o aumento de casos, teremos também impacto no número de internações. Mas é importante ressaltar que o aumento destas internações não é a Covid-19 como causa primária. E essa variação, ela já é esperada e seguimos aqui monitorando. O estado vive uma nova alta no número de síndromes respiratórias e retornou para a fase amarela da pandemia de Covid-19, considerada de baixo risco. Mesmo com a mudança no cenário epidemiológico, apenas uma morte foi registrada. A cobertura vacinal contra a doença pode ser um dos motivos para a alta, segundo o infectologista Nelson Barbosa. Nós podemos citar, primeiro, as mais de 200 mil pessoas que não foram procurar se vacinar. Tem mais de 200 mil pessoas que não tomaram uma única dose. E a outra, não menos importante, mas é o inverno amazônico. Esses fatores, eles se reúnem para com que os novos casos de Covid comecem a ocorrer. Nas chuvas, o que as pessoas procuram? Ambientes fechados. E aí, sem o uso da máscara, o vírus não foi embora, está circulando entre a gente, o risco é maior de contaminar. Para o momento, as orientações já são conhecidas. Usar máscaras, álcool em gel 70% e, claro, manter o cartão de vacina atualizado. Aqui em Manaus, mais de 200 mil pessoas não tomaram a vacina e mais de 630 mil pessoas estão com a terceira dose dos imunizantes em atraso e outras 400 mil com a segunda dose. Ou seja, mais de 1 milhão de pessoas com a vacina em atraso. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde está ofertando 83 pontos de imunização. A secretária de Saúde, Chádia Frache, reforçou o pedido para que a população
população se mantenha com o esquema vacinal atualizado contra a Covid-19. Nós estamos aí com todos esses endereços postando diariamente nos cards da Censa Manaus, então acesse o Instagram da Censa ou o site da Prefeitura e estarão lá todas as informações necessárias. A melhor saída para a gente se livrar desse vírus é a vacina. Lembrando que nesta quarta-feira é feriado de finados e a vacinação será suspensa e retomada normalmente na quinta-feira. A maioria dos pontos de funcionamento estão abertos até às 5 da tarde, mas a Censa disponibiliza 10 endereços com funcionamento até às 8 da noite para facilitar o acesso à vacina. A lista completa com os endereços e horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site censa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 42 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta terça-feira em mais uma edição do programa 18 horas. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, aqui no 18 horas, que a Justiça mantém decisão que desobriga o Estado de pagar pensão alimentícia para os dependentes de presos que morreram no massacre do Compadre em 2017. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora vamos falar sobre os bastidores da política local, da política aqui do estado do Amazonas, com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, Artemisa, todo mundo aí já está aí já no pós-eleições, já pensando em 2023. Como é que deve ficar o secretariado do governador reeleito Wilson Lima para os próximos 4 anos? Ele deve manter a equipe? Algumas mudanças já são ventiladas aí nos bastidores. Artemisa, conta pra gente. Boa noite. O próprio governador, inclusive, já disse que vai fazer algumas mudanças, viu, no secretariado antes mesmo da posse para a próxima gestão. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Eu vou começar, inclusive, esse assunto, Karime, comentando primeiro a entrevista do governador concedida à CNN Brasil. Concedeu ontem essa entrevista. E a pauta ambiental foi pontuada e questionada ao governador Wilson Lima. Ligando aí, a mudança de governo, próximo governo Lula, sobre a questão ambiental na Amazônia. Bom, o governador disse que está avançando nessa pauta. Falou do crédito de carbono, do manejo florestal, o uso sustentável, de produtos da floresta, entre outros assuntos. Bom, e por que eu estou comentando essa entrevista? Porque o governador foi bastante questionado, até porque ele é aliado do presidente Bolsonaro, que teve problemas nos diálogos internacionais quanto a essa questão. E alguns países, inclusive, investiam no fundo da Amazônia e deixaram de investir. Mas agora, esses investimentos podem voltar com o governo Lula e já estão voltando. A Noruega, por exemplo, já anunciou que vai investir 2,5 bilhões de reais no fundo da Amazônia contra o desmatamento. Bom, lembrando que em 2019 os recursos da Noruega foram suspensos no governo Bolsonaro. Então, talvez a primeira mudança no secretariado do governador Wilson Lima seja justamente aí na área ambiental. Nos bastidores se comenta que o governador estaria bem descontente com o IPAAM. Então, existe a possibilidade de mudança do presidente do IPAAM, Júlio Valente, e também do secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira. Mas que teria aí uma deputada que estaria segurando os dois. Bom, são conversas de bastidores, viu? Nada definido. Outra possível mudança, se comenta também que existe um acordo do Coronel Menezes, do PL, que disputou a eleição ao Senado. Ele deve assumir, ou deveria assumir, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Mas a derrota de Bolsonaro, então essa possibilidade ficou praticamente aí inviável. Então o general Carlos Alberto Mansur provavelmente permaneça no cargo. Já em relação ao Coronel Bonates, ex-titular da Secretaria de Segurança Pública, parece que ele é cotado para assumir o Detran.
E quem sobraria nessa história toda seria o diretor-presidente do Detran, né, Rodrigo de Sá. E quem deve ficar com quase aí 100% de chance no atual governo seria o secretário de Saúde, Anwar Samad. Falando ainda, eu sei que ontem vocês comentaram sobre o senador Omar, também o senador Eduardo Braga. Bom, Omar se fortaleceu muito nessa eleição, né? A reeleição dele foi determinante nessa guerra interna aí com o presidente Bolsonaro. Então, os dois se tornaram inimigos políticos durante a CPI da Covid, presidida inclusive pelo senador. Omar venceu as urnas, né, contra o Coronel Menezes, e aí ele fez campanha pro Lula, e com a vitória do petista se comenta que o senador indicará o próximo superintendente da SUFRAMA. Nome cotado por ele seria do ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira. Falei essa tarde com o senador Omar Aziz. Ele disse que ainda não falou desse assunto com ninguém. E como foi dito ontem, existe a possibilidade também dele, né, Omar Aziz, também de Eduardo Braga, que o senador Eduardo Braga, um forte aliado também de Lula, né, e Marcelo Ramos, deles assumirem também algum ministério. Lembrando que Eduardo Braga foi ministro do governo de Dilma Rousseff. Karime Carlão. E Artemis, olha só, pós-eleições, né? Agora a gente tem que ver como é que ficarão as parcerias. Por exemplo, o prefeito de Manaus, ele teve um papel importante na vitória de Wilson Lima. Foi praticamente um cabra eleitoral. Como é que fica agora essa aliança? Essa parceria é importante, principalmente para o prefeito, que tem eleições aí daqui a pouco, né? Eleições municipais. Será que vai ser uma via de mão dupla agora? Vai ter um retorno? Exatamente, Carlão, ótima pergunta. O prefeito Davi Almeida, do Avante, teve papel fundamental, como você disse, né, na eleição de Wilson Lima aqui na capital. O Wilson saiu da 3ª posição, estava atrás de Amazonino, de Eduardo Braga, e foi para a 1ª posição e para a vitória, né? Isso se deve em parte ao apoio de Davi Almeida e, claro, da força também da máquina municipal. Davi indicou o vice. Então, ele tem hoje um representante dele, alguém de confiança agora no governo, o vice Tadeu de Souza. A vitória de Wilson também é importante para o prefeito, como você lembrou, em relação aos projetos políticos, né, de Davi Almeida. Wilson Lima se comprometeu a apoiar a reeleição de Davi na prefeitura, caso ele fosse eleito, e foi. Bom, até agora os planos estão dando certo, né, para ambos. A aliança permanece firme, sim. Mas ainda temos muito chão para as eleições municipais. E tudo pode mudar quando se trata de política. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Tudo pode mudar. Até 2023, muita água vai passar por essa ponte aí. As águas vão rolar. E como a gente sempre diz aqui, até boi voa na política amazonense. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Tribunal de Justiça do Amazonas mantém a decisão da Justiça que desobrigou o Estado a pagar pensão alimentícia para os dependentes de presos que morreram no massacre do Compage em 2017, Karime. A decisão foi unânime, Carlão. Todos os desembargadores decidiram que o Estado do Amazonas não está obrigado a pagar essa pensão alimentícia. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas manteve liminar proferida em 1º grau pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para o fornecimento de pensão alimentícia a filhos menores de detentos que morreram na rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em janeiro de 2017. Esta decisão do colegiado foi unânime na sessão da segunda-feira, dia 31. Segundo o defensor público Rodolfo Lobo, a defensoria vem tentando dialogar com o governo do Amazonas desde o ano do massacre, porém não houve avanços. Que esse diálogo já ocorre desde 2017 e não vem sendo frutífero, nós ingressamos com essa ação civil pública.
De acordo com a decisão do colegiado, o pedido foi feito de forma genérica, observando a falta de individualização de cada um dos menores de idade que seriam beneficiados com as pensões. O massacre do Compage completa em janeiro de 2023 6 anos. Na decisão da segunda-feira, que se trata da Justiça no segundo grau, a relatora, a desembargadora Mirza Cunha, concluiu não haver perigo de dano, pois o risco vivenciado pela própria situação socioeconômica já existia antes do processo. A Defensoria Pública ainda não informou se irá recorrer da decisão. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 51 minutos. Olha só, atenção, hein? Os horários do comércio em Manaus vão ser alterados nesta quarta-feira, que é dia de finados. Segundo a Federação do Comércio do Estado do Amazonas, no centro da cidade, o comércio abre das 9 da manhã até 1 da tarde. E a maioria dos shoppings vão abrir a partir do meio-dia, Karime. Exato, Carlão. E as agências bancárias de todo o país ficam fechadas nesta quarta-feira, dia 2. Voltam a abrir normalmente a partir de quinta, dia 3. E de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as contas com vencimento no dia 2 podem ser pagas no dia útil seguinte, ou seja, né? Dia 3 de novembro, sem cobrança adicional de multas e juros. Mix. 6h52, vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. A noite deve ser de chuvas. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. Mix. Olha só, hein? Mais de 2.200 casos de acidentes com animais peçonhentos foram registrados no Amazonas de janeiro a outubro desse ano. Os casos mais comuns são os que envolvem serpentes, escorpiões e aranhas. E com alto número de acidentes, as autoridades de saúde alertam para que a população redobre, hein, Karine? Os cuidados, hein? Exato, Carlão. Sério? E nesses casos de acidentes com animais peçonhentos, o recomendado é procurar o mais rápido possível a emergência do hospital mais próximo da casa, né, para atendimento e, se necessário, receber o soro compatível. Aqui em Manaus, o atendimento especializado é feito pela Fundação de Medicina Tropical, como explica a repórter Nathalie Moraes. Serpentes, escorpiões e aranhas lideram os casos de acidentes de animais peçonhentos aqui no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Na lista da Fundação, em primeiro lugar, estão os casos envolvendo as serpentes, com 1.573 ocorrências, seguido do registro de 414 casos envolvendo escorpiões e 218 casos de aranhas. O gerente de zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Deuglis Cardoso, ressalta que mensalmente a Fundação libera lotes de soro antiveneno para atender às necessidades de assistência à saúde das secretarias municipais de saúde no Amazonas. Nós temos basicamente 5 tipos de soro antiveneno. Um soro específico para acidentes com jararaca, um soro específico contra o surucucu, com as serpentes, né? Outro soro para acidentes com cobras corais. Temos um soro específico para escorpião e o outro, o quinto, tanto para escorpião quanto aranhas. Em todas as unidades, nós temos nas geladeiras soro antiveneno em quantidade suficiente para conter a intoxicação. Além das unidades, o Amazonas conta com 83 pontos de soroterapia. Ainda segundo Deuglis, a Fundação está trabalhando em um novo projeto para dar assistência em 14 polos básicos de saúde que atuam nos municípios do interior. Nessa primeira fase do projeto, apenas 14 por questão estratégica, que é um projeto piloto. Mas a intenção, de fato, é colocar também para a população indígena a disponibilidade desses soros imediatamente, para que eles recebam imediatamente após os acidentes. Para evitar esse tipo de acidente, é importante manter práticas que afastem os animais da área residencial. Entre elas estão vedar as soleiras de portas, reparar rodapés soltos, colocar sempre telas nas janelas e telar a abertura dos ralos, pias ou tanques e aberturas de ventilação, além de manter limpos os quintais.
No caso das pessoas que trabalham em área de floresta, é essencial o uso de equipamentos de proteção, como botas de borracha de cano longo, que evitam até 80% dos acidentes. Em caso de acidentes com animais peçonhentos, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima para atendimento imediato. Em Manaus, os atendimentos são realizados na Fundação de Medicina Tropical. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar segue em queda no segundo dia consecutivo. A moeda norte-americana, ela caiu 0,92%. Está cotada agora R$ 5,11. O euro fechou em baixa de 0,96%, cotado a R$ 5,05. O Bitcoin fechou também negativo em menos 0,75% aos R$ 105.488. E também tivemos o segundo dia consecutivo positivo para a Bolsa de Valores brasileiro. O Ibovespa fechou em alta de 0,77% aos 116.928 pontos. Agora, Carlão, escuta só uma situação, já que a gente está aqui falando da economia, que as famílias brasileiras estão muito endividadas, vem mais peso e mais aumento para o ano que vem. É o seguinte, as mensalidades escolares devem subir entre 9% e 12% no ano que vem. Isso de acordo com o levantamento de consultoria especializada em educação. Karime, aqui no Amazonas, o sindicato que representa as escolas particulares do estado diz que a entidade não tem interferência no valor cobrado pelas escolas associadas, mas nega que reajuste chegue a tudo isso. Vamos aos detalhes com a Odneia Araújo. O alívio da classe média com a queda da inflação, causada principalmente pela redução no preço dos combustíveis, está com os dias contados. Além do preço do combustível começar a subir novamente, os pais ainda terão que enfrentar a partir de janeiro do ano que vem aumento também no valor da mensalidade nas escolas particulares. De acordo com o levantamento do grupo Rabit, uma consultoria especializada em educação, 2023 será de aperto nas contas devido ao aumento nas mensalidades escolares, que devem subir entre 9% e 12%. É uma alta bem superior aos reajustes aplicados nos últimos 2 anos, quando a pandemia obrigou várias escolas a adotarem o regime híbrido. O assessor jurídico do Sinep, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas, Rodrigo Melo, diz que o valor do reajuste apontado pela consultoria não é real. O que nós experimentamos de questões com os nossos associados é que para o ano de 2023, esse percentual mencionado entre 9% e 12%, ele não se coaduna com a verdade dos fatos. Nós já conversamos com vários associados que inclusive sequer consideram reajuste para o ano que vem. Rodrigo Melo, assessor jurídico do Sinep, explica, no entanto, que o sindicato não interfere no valor da mensalidade cobrada pelas escolas particulares, mesmo que sejam uma de suas associadas. O Sinep, enquanto sindicato da categoria, em momento algum indica algum percentual a ser reajustado ou obriga que ocorra tal reajuste, né? O reajuste das mensalidades escolares, ele é baseado na Lei 9.870, onde as escolas são obrigadas a preencher a sua planilha de custos, né? E com base nessa planilha de custos, elas indicam qual será o valor da sua mensalidade. Nós temos casos, né, de escolas privadas de nosso estado que mesmo com a sua planilha indicando que deve haver um reajuste, elas não aplicam esse reajuste porque o mercado é quem comanda a questão de preços. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, as mensalidades tiveram alta de apenas 1,13%, refletindo os descontos aplicados no auge da pandemia. Em 2021, a alta foi de 2,64% e este ano, até setembro, de 7,21%. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Em seu primeiro discurso após o segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu os mais de 58 milhões de votos que recebeu e afirmou que seguirá cumprindo a Constituição. Ele não citou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ainda comentou sobre as manifestações de apoiadores que bloqueiam vias em todo o país. Disse que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas criticou métodos e aproveitou para criticar a esquerda. Logo em seguida, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que disse falar autorizado por Bolsonaro, informou que o processo de transição será iniciado. O discurso do presidente e a manifestação do ministro devem sinalizar para o fim de quaisquer tentativas de contestações do resultado da eleição e podem servir para que os brasileiros acreditem cada vez mais na democracia, que prevê a alternância no poder pelo voto da maioria de 4 em 4 anos. 18 horas. 7h01, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Beijo, continue bem, continue em 100,7 até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.